Muito bem, iniciando a gravação. Nossa aula hoje dando continuidade à última. A gente falou no final da última aula, né, da relação fígado-pâncreas. A gente focou bastante na relação e no pâncreas. Deixa eu aceitar quem está entrando. Hoje a gente vai focar um pouco mais no fígado. Depois a gente parte para a endocrinologia propriamente dita, né? Lembrando que o fígado e o pâncreas Você são vai tomar banho, mistos, você não vai jogar tá? mais. Então, como tem essa relação mista, nós focamos um pouquinho mais no pâncreas, falamos da relação dos dois, da interligação dos dois. Mas hoje a gente fala um pouquinho mais de fígado, tá? Então, aqui estão as funções do fígado que vão além das funções digestivas, tá bom? Você tem essas funções aí que vão além. Todo mundo vendo, conferindo? Então, genericamente, a função do fígado é regular a concentração sérica de várias espécies químicas de extrema importância fisiológica. Tá? Então, regular a concentração sérica, ou seja, os níveis de normalidade ali, os níveis séricos, tá? Então é importante o fígado para você ter controle, por exemplo, das hemácias, controle do colesterol, controle da glicose. O fígado ele faz esses controles aí adjunto com outros órgãos numa função múltipla. Então, especificamente, regulação dos níveis séricos de carboidratos, tá? Vai regular também lipídios, proteínas e dos produtos do seu metabolismo. Então, o fígado ele é um importante regulador do metabolismo. Tá bom? Deixa eu ir aceitando aqui a galera. Quando o fígado faz isso, né, ele vai participar de uma forma bem relevante do metabolismo. Tá? Então, quando o fígado ele começa a regular suas proteínas, por exemplo, se você tem proteínas em excesso no corpo, o que o fígado faz? O fígado faz uma retenção. Quando falta, o fígado libera. Tá? Lembram da glicose? O controle. Eu tive que explicar aquilo tudo para vocês primeiro para ficar mais fácil de entender isso. O fígado ele converte a glicose em glicogênio, certo? Quando você está com o quê? Com excesso de glicose circulante ou quando liberou uma quantidade de insulina muito alta na corrente sanguínea. Então o fígado entende, antes que esse cara fique sem glicose devido à quantidade alta de insulina circulante, eu vou armazenar um pouco em glicogênio, porque quando a glicose dele acabar, o que vai acontecer? Eu vou precisar converter esse glicogênio em glicose de novo para que ele não fique sem. Tá bom? Então o fígado ele é capaz de fazer essas retenções de regulação para evitar que falte algumas substâncias em você no momento de sobrevida, ou seja, no momento que você não tem recursos para comer ou para ingerir essas substâncias. Beleza? Então o fígado consegue fazer esses equilíbrios. Ele também consegue equilibrar os lipídios? Sim, ele consegue armazenar colesterol, tá bom? As conversões, às vezes, em excesso no fígado, também dão uma desintoxicada em você. Quando você está com colesteróis em excesso, o fígado faz conversões e armazena moléculas, tá? O problema é quando você exagera, por exemplo, no açúcar. Você vai ter uma conversão de glicerol para depois triglicerídeos e por aí vai. Tá? Então você tem que tomar cuidado com esses exageros, beleza? Falando de uma forma mais dinâmica, mais relacionada com o sistema digestivo, você tem que tomar cuidado com exageros na absorção. Tá? O mesmo fenômeno se dá com os carboidratos. O carboidrato também tem algumas extrações aí, substanciais. E o fígado procura equilibrar os níveis séricos dos carboidratos, tentando fazer compensações ou retenções de separação dos carboidratos. Tá? Que mais o fígado atua? Síntese de proteínas e de outras moléculas, tá? Como aminoácidos não essenciais, por exemplo, tornando esses níveis aí equilibrados. Armazena vitaminas K, por exemplo, e metais como ferro, tá? E quando te falta ferro aí, o fígado armazena para poder liberar para você caso haja uma falta ou necessidade. Claro que, né, se houver uma falta séria de ferro, fica difícil aí a condução e nem o fígado dá conta. Você vai ter que acabar ingerindo ou recolocando de uma forma sintética, tá? O fígado também degrada hormônios. Os hepatócitos são células que conseguem degradar alguns hormônios, principalmente hormônios que estejam também em excesso. O fígado consegue também inativar drogas e toxinas e excreções dos produtos de degradação.
O fígado consegue te desintoxicar, como por exemplo, aqui, ó, álcool, tá? Por exemplo, algumas substâncias, como por exemplo, a conversão de ureia, que depois é enviada pela corrente sanguínea para ir ser filtrada lá nos rins, tá? Que são tóxicos. Como por exemplo, ah, ácidos que são intoxicantes no seu organismo devido à degradação, tá? Então o fígado é capaz de te auxiliar nessa desintoxicação. O rim faz muito bem isso, como vocês sabem, mas o fígado é um coadjuvante em ação com o sistema renal muito interessante nesse sentido, tá? O fígado também faz excreção do colesterol, que são os ácidos e sais biliares, ele retira da corrente sanguínea, aí faz essa conversão e vai fazer excreção de produtos do metabolismo e da hemoglobina, formando a bilirrubina, tá? Então ele tira ácidos e sais biliares, bilirrubina e forma a bile. A bile, por sua vez, vai fazer um ciclo, cair lá no duodeno, como vocês já sabem, e vai servir para a quebra metabólica ali de gorduras que vão se transformar em carboidratos, para que haja a absorção pela corrente sanguínea. Então tá aqui, ó, a bile produzida é lançada na luz do duodeno, é indispensável para a digestão e absorção das gorduras. Muito bem, então tá aqui as funções do fígado. O que que dá para você fazer, meu amigo? Já vamos naquele método que a gente sempre costuma usar, tá? Vou colocar aqui, ó, nossas questões, né? Questões para fixação, tá? Então, número 1. Quais são as funções generalistas do fígado? Beleza? Então tá aqui, responde, daí a gente avança, tá? Questão: quais são as funções generalistas do fígado? Vou dar um tempinho para vocês colocar a resposta. E se quiserem perguntar alguma coisa, perguntem. Daí depois a gente já avança. A gente não vai ficar muito retido no fígado, não, tá? A gente vai avançar e vai falar melhor depois sobre o sistema endócrino de forma geral. Aqui a gente começou pela parte mista. Tem alguém me chamando na entrada. Já anotam já. Deixa eu só liberar aqui a entrada. Beleza. Vocês me avisam se posso avançar. Então vocês veem que o fígado, ele é a maior glândula do corpo humano, tá? É mista e é um órgão bem complexo. Me avisa aí, galera, se eu posso passar. Já deu para responder. Lembrando, gente, uma curiosidade sobre o fígado, tá? O fígado, ele é um dos poucos órgãos aí que consegue se regenerar, tá? De uma forma ampla. Se você secciona parte do fígado, ele consegue se reorganizar, se reproduzir, se refazer, tá? Bem bacana isso.
Pode avançar? Como é que tá aí as anotações? Ficou claro tudo aqui, gente? De função? A gente tem 19 alunos participando hoje. Isso aí. 19. Bom, eu vou avançar, que acho que já deu para vocês anotarem aí, né? Beleza. Aqui tem um esquema, tá? Aqui vocês observam a conexão arterial, passagem venosa, tá? E extração, tá vendo? Das substâncias que vão ali para bile, os ácidos biliares e a bilirrubina que vai passar para os canais biliares, tá? Então você tem uma extração de ácidos biliares, sais biliares e a própria bilirrubina. E isso vai dar equilíbrio sérico. Quando eu digo sérico, é importante dizer assim, o que é sérico? Sérico advém do plasma. Então o plasma pode estar cheio de sais minerais em excesso que vão intoxicar. O plasma pode estar cheio de substâncias químicas tóxicas, como por exemplo o álcool, se você exagera. O plasma pode estar com conversões ali, às vezes até de acetato, tá? Quando você exagera, às vezes, em exercícios físicos e esses substratos eles vão circular pela sua corrente sanguínea de alguma forma. Então, isso vai para a suspensão plasmática. O fígado é capaz de fazer o quê? De fazer a retirada desses excessos e manter o equilíbrio dessas substâncias, tá? E essas substâncias aqui, como você está vendo, tem as veias, né? As veias vão depois em direção à veia cava e vão subir para o coração. O fígado ele faz aí, portanto, algumas importantes retenções e filtragens, regulando o que depois vai ser distribuído para o seu coração, tá? E depois, obviamente, para todo o corpo. Esses níveis, eles vão ficando cada vez menores na troca, eles vão até para níveis capilares ali na conversão, tá bom? Então é preciso entender essa lógica, tá? Você tem aí, portanto, uma extração de substâncias em excesso no plasma, que vão ser aí equilibradas pelo fígado, retidas muitas vezes nos hepatócitos ou convertidas aí quando elas servem para isso em bile. A bile vai ser reaproveitada e vai cair no seu duodeno como um importante lipossolúvel, vamos dizer assim, ou algo que seria que formasse a lipase, que quebrasse as gorduras que você absorve para que elas sejam depois utilizadas como nutrientes, tá? Você tem esse esquema. Aqui a gente tem o esquema do que a gente chama de veia porta, veia porta hepática do fígado, que é o que vai portar aí, portanto, e transportar, fazer o aporte de substâncias aí, dando esse equilíbrio sérico dentro do seu fígado e depois distribuindo um sangue um pouco mais aí filtrado e equilibrado no seu plasma para o resto do seu organismo, tá? Lembrando que o seu rim também ajuda na desintoxicação, só que o fígado faz umas funções aí maiores em relação ao sistema renal, tá? Aqui os ductos biliares aqui sendo demonstrados nessa parte, tá? Quando o fígado começa a fazer o aporte
através dos seus hepatócitos, começa a fazer o aporte de bile já formada, já convertida, certo? E aí, ó, o caminho sai pelos ductos biliares, certo? Ductos hepáticos aqui, direito e esquerdo, vai para o ducto comum, segue aqui até o colédoco. O que está em excesso retorna para a vesícula biliar, tá bom? Então, depois que está convertido, foi retirado as substâncias do sangue e convertido em bile, você tem essa descida até o duodeno. Quando as gorduras caem aqui e se misturam com a bile no duodeno, elas são quebradas em moléculas de colesterol. Certo? Muito bem. Os hepatócitos, eles têm capacidade também de retenção, como vocês estão vendo. Isso é que vai lesando o fígado conforme você vai ao longo da vida ingerindo álcool demais. Ou vai sendo convertido também em colesterol quando você consome excesso de gorduras, ou quando o fígado, por algum motivo, às vezes patológico, faz conversões demais de colesterol. Tá? Ok. Carboidratos, regulação dos níveis séricos de carboidrato, de lipídios, de proteínas e dos produtos do seu metabolismo são responsabilidade do fígado. Ao fazê-lo, o fígado participa de forma relevante do metabolismo dessas espécies químicas, tá? Então, o fígado metaboliza carboidratos, beleza? Então, vamos colocar aqui uma outra pergunta sobre o fígado. Como o fígado metaboliza carboidratos? Tá? Existe uma solução química. O cara que vai estudar farmaco e biologia depois, aliás, na parte de farmaco e bioquímica, ele pega e vê um conteúdo muito mais extenso que o de vocês, tá? Ao fazê-lo, o fígado participa de forma relevante do metabolismo dessas espécies. É aqui, o metabolismo de carboidratos. Como os músculos esqueléticos, os hepatócitos são os principais sítios de armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Então, você tem ali os hepatócitos como armazenadores de glicogênio, tá? Os hepatócitos estão enzimaticamente equipados para a síntese de glicogênio. Então, eles têm enzimas que vão fazer essa retenção. Quando está em excesso de glicose no teu organismo, os hepatócitos, as células do fígado, as células hepáticas, elas são capazes de fazer síntese de glicogênio, tá? Justamente para controlar os excessos. E aí você tem a glicogenólise, tá? E para a neoglicogênese. Ou seja, você consegue gerar do glicogênio mais glicogênio para ficar armazenado, tá? O metabolismo, vou até separar aqui por uma linha, o metabolismo da glicose e o metabolismo de lipídios em adipócitos e hepatócitos, coordenados pelo glucagon e pela insulina, estão integrados, tá? Então, quando você tem excesso de lipídios, excesso de gordura circulando no organismo, muitas vezes eles se alojam onde? Eles se alojam em lugares que você às vezes considera indesejados, né? O seu tchauzinho aqui, os seus culotinhos, tá? Isso aí forma o quê? Isso aí forma adipócitos, certo? Células aí de tecido adiposo, principalmente subcutâneo. Pode formar intra-órgão? Pode também, mas é mais comum subcutâneo aí no que é observado. E aí você tem o quê? Você tem um metabolismo de glicose, tá? Que para não gerar esse excesso aí de adipócitos, você tem o controle através dessa liberação de glucagon, tá? Para que não seja gerado aí adipócitos que vão aí ficar se deslocando e aumentando aí o seu volume corpóreo, certo? Tudo isso é coordenado por quem? Pelo glucagon e pela relação insulínica. Quanto mais insulina o seu organismo produz de forma natural e utiliza através da queima metabólica, principalmente utilizado pelos músculos, mais você tende a manter aí um padrão aí físico e fisiológico de emagrecimento, de metabolização acelerada, de gasto energético, tá? Isso seria o natural. Porém, quando você tem alguns excessos, você come demais, não libera insulina adequadamente, ou seu organismo sai de centro, você tem uma liberação de insulina irregular, você começa a
fazer com que o fígado converta muito mais glicogênio. Chega uma hora ele não armazena, aí ele começa a fazer a conversão de colesterol e, por sua vez, você tem acúmulo adipocitário. Você começa a ter o quê? Você começa a ter mais células de gordura, tá? Então, isso vai assegurar o suprimento energético das células no organismo, caso você precise, tá? Aí você tem aqui, ó, em surtos de intensa atividade muscular esquelética, a demanda de ATP, que é o trifosfato de adenosina, recorre à glicose e à degradação de proteína com produção de, respectivamente, piruvato, alanina. Isso faz parte também quando a gente estuda o ciclo de Krebs. Estes são removidos da circulação pelos hepatócitos que os utilizam como glicogênese, tá? Então, como é que funciona essa lógica aqui? Quando você tem intensa atividade muscular, o que que acontece? Você vai demandar muita energia, tá? Trifosfato de adenosina. Demanda muita energia. Que vai recorrer ao quê? A glicose. Vai usar a glicose que está presente no seu organismo. Então, isso vai degradar algumas proteínas, certo? Para poder, principalmente ali através das células musculares, para poder fazer o quê? Para poder produzir mais células energéticas para te fornecer ali o movimento energético que você precisa para fazer o gasto. Então, estes são removidos da circulação pelos hepatócitos, ou seja, o fígado, as células do fígado tiram isso da circulação e vão utilizar eles como neoglicogênese, vão produzir mais glicogênio, porque se você gastar toda a energia nessa brincadeira, você vai precisar, e se não tiver, você vai ficar sem energia, sem glicose circulando no seu organismo, tá? Ficou claro? Querem fazer uma pergunta? Às vezes esse complexo aí fica um pouco difícil. Vê se vocês têm pergunta. Tudo que o fígado consegue remover em excesso, ele equilibra nos níveis plasmáticos. Tudo que não é possível fica acumulado e convertido de alguma forma. As maiores conversões de acúmulo são adipocitárias, tá? Isso acaba gerando gordura. Isso acaba gerando células gordurosas. Perguntas? Então, pâncreas e fígado fazem essas funções mistas, tá? Regulam hormônios e equilibram níveis séricos de substâncias no organismo. Beleza? Esse é um complemento do que eu passei sobre pâncreas e o equilíbrio de a relação com o fígado na semana passada. E falei que hoje a gente vai entrar em endócrino propriamente dito, né? A gente falou muito da parte exócrina, da parte mista, e agora a gente fala da parte endócrina propriamente dita numa relação mais ampla. E aí vocês me dizem aí se está certo, se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. Lembrando, gente, tudo que está em excesso, até de medicações, é absorvido depois pelos seus hepatócitos. O que não é filtrado e metabolizado no fígado, que não é desintoxicado pelo fígado, é para o rim, tá? Por exemplo, você tem algumas séries de analgésicos que vão ser eliminados pelo rim. E você tem, por exemplo, analgésico como o Tilenol, por exemplo, que vai ser desintoxicado e mais propriamente absorvido ali pelo fígado, tá? Então, você tem classes de medicamentos diferentes que vão reagir com partes diferentes do seu organismo. Para pessoas que têm alguns problemas hepáticos, nesse caso aí, problemas de absorção, lesão de fígado, alguns problemas que não comportariam medicamentos, você não vai dar medicamento que é metabolizado no fígado, tá? Então, por isso é importante também, antes de observar aí que classe de medicamento usar, sempre estar atento com algumas possíveis lesões ou déficits hepáticos que o paciente possa vir a ter. Beleza?
Muito bem. Visto isso, tá? Visto isso, a gente vai passar para a outra parte. Deixa eu pegar aqui. Vamos falar de sistema endócrino. Tá dando para ver bem aí, galera? Dá um salve aí, me fala aí. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, gente, o que eu falei na semana passada que era endocrinologia? O estudo das glândulas que liberam substâncias na corrente sanguínea. Endócrino, tá? Endo. As glândulas exócrinas, elas liberam para fora e as glândulas mistas fazem as duas funções. Eu defini bem isso semana passada para vocês, para a gente entrar agora de cabeça nesse sistema. No sistema endócrino, tá? Ele vai ser responsável pelo controle das atividades metabólicas do seu organismo de uma maneira geral. O fígado, como vocês viram, é um responsável por muitas atividades metabólicas. Ele vai atuar a longo prazo através de sinais químicos, que vão ser executados por substâncias denominadas hormônios. Então você tem um sinal químico de um ponto A que deve chegar a um ponto B e fazer um efeito. Tá? Por exemplo, você tem uma produção num local de centro de comando, que seria ali sua região do hipotálamo e da hipófise, e ela tem que enviar uma ordem para uma segunda glândula, uma segunda parte fazer um determinado efeito. Vamos entender como é isso. Hormônios são substâncias produzidas e liberadas por determinadas células de glândulas endócrinas e atuam controlando o funcionamento de alguns órgãos. Então você tem o hormônio que ele envia e produz uma substância de ordem que vai chegar num determinado órgão e dizer para ele, faça o seu efeito. Siga essa instrução. E vamos entendendo isso. Então você tem a ação do hormônio, que quando é lançado através da corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas e assim chegando na célula-alvo, ele vai se ligar aos receptores específicos localizados na superfície da célula-alvo. Então olha só, célula segregadora foi pela corrente sanguínea e chegou na célula-alvo. Você tem a ordem, que vai pela corrente sanguínea e chega numa célula-alvo como ordem para realizar uma função, tá? Vamos entender quais são esses, então, locais para onde a ordem vai, tá? De onde parte para onde a ordem vai, beleza? Então, colocando aqui, ó, primeiro lugar aí de importância, de suma importância para o sistema endócrino, o hipotálamo, tá? Lá no hipotálamo você tem a glândula hipófise, que é como se fosse a glândula mestre de todas as glândulas. É uma glândula pequenininha, mas fica lá no seu sistema nervoso e ela comanda todas as outras. Ela distribui, então, essas células segregadoras que vão chegar nas células-alvo para que haja efeito. Depois, tá? Vocês têm as paratireoides e a tireoide propriamente dita. Fica aqui na região do pescoço do indivíduo, certo? Geralmente, o que acontece nessa relação? A hipófise envia célula segregadora que chega no alvo, tá? Que alvo? Chega na tireoide e fala para ela, produza. Deu para entender? O que acontece? A tireoide faz a produção. A produção hormonal da tireoide começa a aumentar. Os hormônios circulam na corrente sanguínea e voltam ao hipotálamo. Enquanto está equilibrada a ordem de produção, está valendo e está sendo na quantidade necessária, tudo se mantém. Quando há um excesso e o hipotálamo faz essa leitura, o que a hipófise faz? A hipófise fala para a tireoide, pare. Ela para de lançar as células segregadoras e a tireoide para, portanto, de produzir seus hormônios. E todo o resto vai funcionar basicamente com essa lógica. Claro que você tem alguns estímulos externos muitas vezes, mas a hipófise faz esse comando de células segregadoras para chegarem numa célula-alvo
nesse sentido. Quando o local produz demais, em demasia, a função, o hipotálamo faz a leitura dessa produção e a hipófise para, portanto, de enviar as células segregadoras. E aí a célula-alvo vai diminuir sua atividade. Ficou clara essa explicação? Me façam perguntas. Vai lá, galera, pode perguntar, se tiver dúvida. Vamos fazer o sistema de perguntinha? Vamos lá. Deixa eu dar um habilitar aqui a edição. Se não, ficar meio vago aí. Então, vou deixar a pergunta para vocês aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Número 1. Como funciona, em linhas gerais, o sistema endócrino na relação célula-alvo, aliás, célula segregadora e célula-alvo. Certo? Primeira pergunta tá aí. Acabei de explicar. Vê se deu dúvida aí para vocês me perguntarem. Vou até colocar aqui, ó. De exemplos dentre as glândulas. Isso vai facilitar seu entendimento. Próxima parte aqui, então. Notem que você tem, então, hipotálamo, depois tireoide, tá vendo? Depois você vai descer mais, ó, você tem as adrenais, que são as glândulas suprarrenais, estão em cima dos seus rins, tá? Você tem o pâncreas, tá vendo? A relação com o fígado também é presente, mas ele não é direto, porque ele faz uma função mais de desintoxicação metabólica, tá? Você tem os ovários na mulher e os testículos nos homens. Então, esse é o sistema endócrino. Beleza? Tá tudo substanciado de forma a lançar hormônios na corrente sanguínea, nesse sistema de célula segregadora, célula-alvo, produção. Observem. Principais glândulas Professor, endócrinas, pode falar. depois só volta, por gentileza, na pergunta. Aqui, ó. Já vai lá, anota ela aí. Obrigada. Anotou? Sim, eu tirei um print. Beleza, tem alguém entrando aqui. Ok. Muito bem. Então, dando sequência, vocês viram que a relação ela é de distribuição das glândulas, tá? E quando a gente vem aqui, ó, principais glândulas endócrinas humanas. O hipotálamo é onde você tem a hipófise, tá? Então você tem recepção de informações do sistema nervoso que vai secretar hormônios que atuam sobre a hipófise anterior, que a gente chama de adenohipófise, tá? Entendam bem como funciona isso. Nós temos uma divisão da hipófise, eu vou apresentar para vocês. Então, você tem adenohipófise e neurohipófise. As duas partes da hipófise, elas distribuem esses hormônios. Eu vou pegar até, eu não estou com uma imagem aqui, eu vou entrar no Google rapidão. É legal isso, porque dá para entrar no Google para vocês verem. Vou vir aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, hipotálamo. Hipófise, para vocês verem onde fica, tá? E claro, vocês podem ver de outras formas também, em vários, tá, cortes, em imagens diferentes, enfim.
Então aqui você tem o hipotálamo, que é tudo isso aqui, ó. Aliás, aqui é o tálamo, tá? O hipotálamo é aqui, epitálamo é lá. Aqui nessa parte aqui é o hipotálamo, que é onde fica a hipófise, tá? Tálamo, epitálamo lá atrás, fica a epífise, que é outra glândula importante, e aqui fica a hipófise. Quando aproxima a hipófise, vocês vão ver que ela tem duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise, tá? A gente vai entender legal isto na explicação. Então, o que está dizendo aqui, ó? A adenohipófise é a hipófise anterior, desculpa, na frente, tá? Entrou. Então, recebe informações do sistema nervoso e secretam hormônios que atuam sobre a hipófise anterior, ou seja, a adenohipófise. Atrás dela tem a neurohipófise, beleza? Muito bem. Então, hormônios produzidos no hipotálamo. Que hormônios estão ali presentes no hipotálamo que dão sinais aí para que a hipófise faça aí sua produção segregatória, tá? Então, nós temos o TRH, que é a tireotrofina. Agora pega o nome. Ó, sempre que tiver escrito trófico, trofina, tá? Vem de trófico, beleza? O que é trófico? Trófico é aumento, tá? Aumento. Se eu falar atrófico, que vem de atrofia, eu estou falando que não aumenta mais, tá atrofiado, tá parado. Certo? Agora, se eu falar trófico, eu estou dizendo que está aumentando ou está produzindo, funcionando, tá? Se eu falar hipertrófico, eu estou falando que é muito aumentado. Beleza? Por exemplo, o cara que vai fazer musculação para hipertrofia, olha o nome, hipertrofia, vai aumentar muito, vai ficar forte. Beleza? E se o cara ficar paralisado, ele vai ficar atrofiado. Tá? Então, trófico vem de aumento. O TRH, tireotrofina, ele vai agir direto aonde? Na tireoide. Ele vai dizer para a tireoide assim, tireoide, produz hormônios. Então, ele é uma segregação que é enviada para o alvo tireoide. Tá? CRH vai estimular o adrenocorticotrófico. O adrenocorticotrófico vai descer para onde? Ele vai descer até a glândula suprarrenal. E vai dizer para a glândula suprarrenal assim: glândula suprarrenal, produza adrenalina e corticoides. Entendeu como funciona? Cada um, obviamente, com o quê? Com a sua necessidade, com o seu tempo, tá? Aí GHRH vai dar estímulo e produção pela hipófise ao hormônio somatotrófico. O hormônio somatotrófico, olha o nome, soma. Soma vem de corpo. Trófico, aumento, crescimento. Ele é o hormônio responsável pelo crescimento, principalmente dos seus ossos e músculos durante o seu desenvolvimento, tendo um aumento nos homens até ali os seus 21 anos e nas mulheres até 16, 18, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Certo? Dúvida, pergunta? E aqui nós temos o LH, que é Ô, o Rafael, lutein. peraí, só uma dúvida. Fala. Você falou do hipotálamo que ele produz um hormônio por exemplo, para a tireoide produzir o hormônio da tireoide. Então, um hormônio ativa um outro órgão para a produção de hormônio? O hormônio que está produzindo no hipotálamo, ele é o marcador. Tá? Aí a hipófise produz o segregador, que vai chegar lá na célula-alvo depois. Então aqui, por exemplo, o TRH está aqui suspenso. Faz com que aconteça o quê? Com que haja a produção direta da tireotrofina pela hipófise. Quando esse TRH fica presente? Quando há necessidade de fazer ativação dos outros hormônios da tireoide. Vou dar um exemplo, por exemplo. A tireoide produz a triodotironina e a tetriodotironina, conhecido como T3, T4. São hormônios responsáveis pela aceleração metabólica, tá? O cara que tem isso em excesso emagrece muito rápido, por exemplo, o cabelo fica ressecado, o cara não dorme, fica agitado, tá? Então, essa seria a função do T3, T4, acelerar metabolismo. O cara que tem excesso tem, né, uma hiperprodução disso.
esse indivíduo, ele não vai ter ali uma produção, aliás, ele vai ter uma produção no seu hipotálamo em excesso que vai gerar tireotrofina, que vai descer na tireoide e vai ficar estimulando. Entendeu? Entendi. Então eu posso Isso considerar vai- assim de uma maneira mais simples, é um hormônio ativador e o outro é o resultado. Um De maneira hormônio assim? é como se fosse a marca, o outro aqui é o que ativa a glândula. O resultado seria no fim, né? Quando ele chega na tireoide, aí a tireoide produz T3, T4, que é outro, que é a segunda parte. Ó, Hum. estímulo, segregador, vai para onde? Para o alvo. Mas esse segregador ele é produzido na onde? Esse na adenohipófise e esse Ah, no tá. hipotálamo. Tá, entendi. O hipotálamo, então, ele tem a marca, seria a necessidade. A Sim, hipófise tem a ordem e a glândula final tem a produção. entendi. Beleza? Beleza, entendi. Valeu. Nada que isso. Aí aqui, ó, esse aqui, como eu falei, vai chegar lá na suprarrenal. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui nesse aqui, ó, que eu acho que é mais simples do que o da tireoide, que esse aqui é mais conhecido quando se fala de adrenalina. Adrenalina é um vasoconstritor, tá? Ele vai fazer com que sua pressão aumente, com que seu ritmo cardíaco se acelere. Beleza? Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos supor que você tomou um puta de um susto aí, sei lá, chegou um cachorro correndo atrás de você, um Doberman, um Pitbull, sei lá, e você tá tendo que fugir. Tá? Imagina essa cena. Aí, você se enche de CRH ali, porque você foi estimulado ali de alguma forma ali pelo seu hipotálamo produzir o CRH. Isso vai fazer com que sua suprarrenal, aliás, desculpa, com que sua hipófise produza o adrenocorticotrófico. Isso vai pela corrente sanguínea, vai chegar na suprarrenal, vai produzir adrenalina. A adrenalina volta para a tua corrente sanguínea, vai estreitar teus vasos, tá? Vai fazer o ritmo cardíaco do seu coração acelerar mais e vai fazer você queimar muito mais glicose e fazer você acelerar para poder correr do cachorro. Quando você vê, você está em cima de uma árvore e o cachorro está lá embaixo latindo e você escalou a árvore que não tinha nem galho para subir. Como é que você conseguiu isso? Através da sua ativação adrenérgica mediante todo esse processo que eu falei. Ficou claro? Querem perguntar alguma coisa? Olha o GHRH, né? Que é o somatotrófico, ele faz o seu corpo crescer. Então, quando está acontecendo as divisões celulares e a hipófise começa a se formar, olha que interessante, ela começa a se formar, é uma das primeiras células a se formarem, ela tem já o estímulo na primeira composição do que seria o hipotálamo, tá? É uma coisa muito primitiva ainda, mas ela tem o estímulo da somatotrofina, tá? E isso vai fazer com que ela gere o hormônio somatotrófico, e isso vai para os ossos e vai também para as células nas divisões aí das células tronco para poder acelerar o desenvolvimento fetal. Certo? Aí vem esse GNRH, né, que são os hormônios de gonadotrofinas, tá? Eles vão estimular o quê? As gônadas. Vão estimular, no caso das mulheres, os ovários e, no caso dos homens, os testículos. Um é o luteinizante e o outro é o folículo estimulante. O luteinizante vai fazer com que haja a produção do hormônio que vai dar a característica do sexo do indivíduo. Por exemplo, o luteinizante nos homens vai fazer com que os homens produzam testosterona, certo? E o folículo estimulante nos homens vai fazer com que haja a espermatogênese, vai fazer com que os homens produzam espermatozoide. Na mulher, o luteinizante faz com que a mulher produza estrógeno e progesterona, tá? E o folículo estimulante, já diz o nome, folículo estimulante. Ele vai fazer com que a mulher produza seus folículos e faça o seu ciclo menstrual em um equilíbrio com o luteinizante e outros hormônios. Isso a gente não vai dar tempo de explicar hoje, tá? A gente vai se limitar a só essas explicações gerais por hoje. A gente vai avançar conforme as aulas.
Senão eu dou tudo hoje, vocês ficam confusos e não tem graça. E nós temos também esse hormônio aqui, marcador aqui do hipotálamo, que é o PIF, que vai fazer a produção de prolactina. Vai fazer com que a adenohipófise produza prolactina, que na sua forma livre vai chegar à glândula mamária e vai fazer a glândula mamária produzir leite. Muito comum ao final da gestação. Pode acontecer um distúrbio e haver alguma produção de leite, tanto em homem quanto mulher, pela glândula mamária, mesmo não tendo uma relação gestacional? Até pode, mas isso seria algo já de uma ordem patológica ou em distúrbio propriamente dito, falando de fisiologia. Dúvida, pergunta, angústia? Endócrino não é tão complicado assim, galera. Parece só. Quando você começa a estudar, você vê que é mais o início aí. Depois a relação Fala. Então, só para fixar, sempre vai ter uma glândula principal que vai estimular outra glândula que vai gerar um resultado, é isso? E vai fazer o produto final. Que nem essa endohipófise, ela é uma glândula secundária, bem dizer. A adenohipófise, ela é a principal parte da hipófise. A parte maior da hipófise. Quer ver? Vamos chegar aqui, ó. A hipófise é tudo isso. Tá? Sim. A neurohipófise, ela está atrás. Imagina que esse rosto aqui está virado para lá. No caso aí, acho que dá o contrário na tela de vocês, mas enfim. A adenohipófise é a parte principal. A maior parte da hipófise está aqui. Ó. Certo? E ela produz todos esses hormônios aqui. O hipotálamo, ele comporta essa produção de substância aqui. Tá? Essa produção de substância estimula a hipófise a produzir as ordens, para que as ordens cheguem até as outras glândulas. Então, a tireotrofina vai até a tireoide, a adrenocorticotrófico vai até a suprarrenal, o somatotrófico, músculos e ossos, e outros órgãos também para crescimento. LH e FSH vão chegar nos testículos e ovários, e a prolactina na mamária. Tá? A neurohipófise é uma outra parte que vai também fazer estímulo. Eu já falo sobre ela daqui a pouco. Beleza? Beleza. Se ficar mais dúvida, é só perguntar. Mas que nem o hipotálamo, ele é uma glândula, essa que você acabou de mostrar é outra. Não, Ela vai sempre ser... o hipotálamo não é uma glândula. O hipotálamo é o espaço aonde a hipófise se concentra. Ah, tá. Tá? E nesse espaço, você tem essas produções aqui, através de condução molecular, celular, ali nesse espaço. Tá bom? Mas assim, sempre o hipotálamo vai estar ligado à adenohipófise ou não? Ela pode ir direto ou ela vai ter que estimular outro para chegar naquele resultado? O hipotálamo sempre está ligado à hipófise propriamente dita. Sempre. Não Tá. só a adeno, a neuro também. Tá? É que a adeno é a maior parte dela que produz toda essa gama aqui. Mas que nem a paratireoide, para ela funcionar, ela tem que ser estimulada. Ela não vai, do nada, por algo assim externo, começar a produzir o hormônio dela. Não. Olha que interessante, você falou de paratireoide. A paratireoide, em particular, quando a gente for falar dela, você vai ver, por exemplo, que ela é responsável pela regulação de cálcio. Tá? Quem é que Sim. faz a leitura? E esse é o negócio. Quem é que faz a leitura para saber se está muito concentrado o cálcio no sangue? Uma coisa é quando passa esse cálcio pelo fígado, pelos rins. Os rins começam a reter e formar pedra, inclusive, tem um puta de um problema aí, tá? Mas quem é que faz a interpretação do excesso? A interpretação dos excessos do nosso corpo, que vai fazer muitos equilíbrios no nosso corpo, é feita no hipotálamo. Isso que tem que ficar claro. Hipotálamo, quer ver, por exemplo, hipotálamo regula a nossa temperatura. É legal vocês verem, é isso que eu ia perguntar também, né? Vale a pena saber isso de vocês. Vocês estão tendo neuro ao mesmo tempo ou vocês vão ter neuro? Vamos. Vocês não estão tendo neuro ainda, né? Não? Nós a Ângela, agora me fugiu o nome lá dela.
Neuro geralmente é dado com cardiorrespiratório e neuro. É essa mesmo, Rafa, que a gente está tendo um Angela, é sistema nervoso central e respiratório. Beleza, vocês viram lá a função do hipotálamo? Já chegou nisso? Eu acho que ainda não. Quando chegar, vai ficar mais claro. Mas eu vou dar uma prévia, uma generalista, tá? No geral. O hipotálamo tem função no organismo de interpretar também alguns excessos, tá? E alguns marcadores químicos. Eu vou deixar para ela complementar, falar mais de forma abrangente. Por exemplo, se você tem, olha só, quer ver? O nome da febre, o nome técnico é pirexia, tá? Quando você tem uma infecção, essa infecção no seu sistema imunológico gera agentes piréticos, beleza? Esses agentes, eles vão pela corrente sanguínea, vão circular, e eles são interpretados no hipotálamo, tá? Através de marcação química. E aí o hipotálamo fala para o teu organismo, vamos aquecer o corpo. Aí é elevada a temperatura, enquanto esses agentes piréticos estão presentes, para que os agentes patológicos que estão fazendo essa produção aí desses marcadores, para que eles morram. Os agentes patológicos invasores. Então, olha só, o hipotálamo controla até a temperatura do teu corpo. Inclusive em situações de frio, não só em situações de invasão patológica, em situações imunes, tá? Então, olha que interessante. O hipotálamo é capaz de fazer esses controles e também de controlar essa relação de hormônios, tá? Quando o hipotálamo começa a produzir o TRH, ele estimula a adenohipófise, que é a glândula propriamente dita, a fazer a tireotrofina. E a tireotrofina vai até a tireoide, por sua vez, faz a produção dos hormônios dela mesma. Só que sem a ordem, nenhuma glândula produz nada. Ela para. Ficou claro? Ficou. Muito bem. Tem caso que as glândulas param de produzir? Sim. A maior responsável muitas vezes é a hipófise ou a própria glândula. Tá? Muito bem. Então aqui, ó. Lá na hipófise, né, possui neurônios que produzem os hormônios ocitocina e o antidiurético, que é o ADH. Olha que importante. Que são armazenados e liberados pela hipófise posterior, que é a neurohipófise. Então, vou voltar um pouquinho. Ó, a adenohipófise produz essa gama aqui. Certo? São 5 hormônios. 5 hormônios o quê? 5 hormônios marcadores. Esses vocês têm que guardar. Não que esse lado aqui do hipotálamo não seja importante. É importante. Mas isso aqui você tem que guardar porque é a ordem. É onde vai chegar. E aqui, a parte da neurohipófise, que é a parte de trás da glândula, aqui a posterior, ela produz só 2. O ADH, que é a ocitocina. Beleza? Eles vão liberar esses hormônios para fazer suas funções. O antidiurético, que é o ADH, ele já dá dizendo o nome. Ele vai evitar que você urine. E quanto mais retenção, mais aumenta a sua pressão. Geralmente ele vai atuar na pressão baixa para reter, para subir a pressão, para equilibrar. Essa é a função. Se ele ficar retido por muito tempo, sua pressão continua alta, você não urina. Tá? Para que você tenha um padrão urinário melhor, é preciso que o ADH pare de ser enviado. Então ele atua nos rins. Beleza? Ele não atua na glândula suprarrenal, é no rim. Tá? A ocitocina já, por sua vez, tem outras funções. Certo? Atua como relaxante muscular, atua como vasodilatador, mas não um vasodilatador tão potente assim. Durante a gestação ali, ou no parto principalmente, atua lá para fazer relaxamento ou estímulo de contração, depende do momento, tá? Então a ocitocina é muito mais relacionada aí na parte feminina do que na parte masculina praticamente. Embora haja também feromônios de ocitocina que fazem atração masculina, mas a gente nem vai entrar nisso, tá?
Enfim. Bom, então aqui, pegou a hipófise. A hipófise está no hipotálamo e a hipófise produz os seguintes hormônios. Vamos fazer a relação. Só falando da adenohipófise, tá? A parte anterior, frente, tá? Liberou a prolactina vai para a mama e gera leite. É a prolactina que gerou leite? Não, a prolactina foi até a mama e disse para a mama, gere leite, tá? E leite se faz. A mama, através do seu estímulo de prolactina, começa a se ativar para a produção láctea, tá bom? Ficou claro agora no desenho? Olha como fica mais fácil, ó. Aí você tem a hipófise enviando o gonadotrófico, tá? Que vai chegar nas gônadas, ou seja, no testículo ou no ovário, e vai falar para ele, produza aí as suas funções. Quais são os dois gonadotróficos? O FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o luteinizante. O luteinizante tem função do hormônio característico conforme o sexo, e o FSH tem a função de produzir a célula reprodutora, tá? E depois a gente vai ver isso de uma forma mais ampla. Hoje eu só estou dando aí o parâmetro. Aqui, a hipófise disse, vamos lançar a tireotrofina, tá? Que cai na tireoide. E o que acontece com a tireoide? A tireoide passa a produzir os seus hormônios respectivos, T3, T4. Cai na paratireoide, passa a produzir calcitonina e por aí vai. Beleza? Aqui, ó, adrenocorticotrófico. Aquela historinha que eu contei do cachorro. Chegou o cachorrão atrás de você, você tá morrendo de medo dele, você vai sair num puta de um pinote, vai correr do cachorro acelerado, e aí você libera adrenocorticotrófico, que vai cair na sua suprarrenal. A suprarrenal, por sua vez, vai produzir o quê? Vai produzir adrenalina. Tá? Só adrenalina? Não, quando você conseguiu estar lá em cima da árvore, que você fugiu, que você tá suave na nave lá, assim, respirando, porque escapou do bendito do cachorro, aí ela começa a liberar uns corticoides aí, que tem funções anti-inflamatórias, relaxamento, regeneração, e por aí vai. A gente vai estudar depois todos, tá? Olha que beleza. E aí você tem o somatotrófico, que conforme aí suas idades de crescimento, vai caindo nos seus ossos e vai estimulando o crescimento ósseo. Só osso? Não, também músculos e alguns tecidos. Entender essa relação? Ficou dúvida? Então, o que a gente vai colocar aqui, ó, para ajudar na brincadeira, né? Como sempre, nós temos atividades. Então, número 2, tá? Fale sobre a relação hipotálamo e hipófise. Você já entendeu a relação. O hipotálamo faz as interpretações ali, os níveis de equilíbrio, a hipófise vai produzir os hormônios de ordem. 3. Quais são as divisões da hipófise? Para quem está chegando aí, vamos liberar a galera. Muito bem, então vem a pergunta. Quais são as divisões da hipófise? Número 4. Outra pergunta. Quais são os hormônios produzidos pela adenohipófise? Adenohipófise. Bom, é tudo junto mesmo, pode ser. E 5. Quais os hormônios produzidos pela neurohipófise? Perguntou função ainda, tá? Perguntou só quais. Você tem que saber primeiro quais, depois fazer a ligação com função. Se você já é capaz de fazer a ligação com função, beleza, não tem problema não. Começou a entender, galera, é isso que é o bom, né? Começou a entender, uma coisa deslancha. Tirem aí os prints ou anotem quem está anotando. Vai lá.
Pode passar? Vê aí, galera, se eu posso avançar. Espera um minuto. Beleza, vai lá. E aí, galera, pode ir? Vamos que vamos. Desceu, veio pra cá. Tá. Então, o que que eu vou focar agora? Eu vou focar, tá, no somatotrófico, beleza? E eu vou ficar nele. A nossa aula, basicamente, ela corre nessa direção e depois a gente faz prática desse dia. Por isso, não adianta também eu soltar todo o conteúdo e falar, não, vou mandar tudo aí, vocês vão, né? Não, porque senão vocês não vão assimilar tanto. Então, eu prefiro ter nível de assimilação e qualidade da informação aí para vocês. Enfim, então aqui a gente fala da parte do hormônio somatotrófico. Ele é produzido na adenohipófise, tá? E é chamado de hormônio do crescimento. Vocês vão encontrar o nome como GH, certo? Por que GH? Porque em inglês é grow, growing hormone, tá? Então você tem aí o hormônio do crescimento. Ele vai influenciar diretamente o metabolismo das proteínas e carboidratos e lipídios. E ele vai promover o crescimento das cartilagens e dos ossos. Certo? Atua junto com o fígado nas regulações séricas? Atua bastante, inclusive durante aí, principalmente durante as fases de crescimento. Dá um pico na fase de pré-adolescência e adolescência, tá? E alterações hormonais de todas as espécies acontecem nesse momento, mas principalmente no crescimento. O que acontece nas alterações? Então, isso é importante. Se você tem deficiência na infância, isso vai provocar um nanismo. Tá vendo? Então, deficiência de GH vai atuar na atrofia do crescimento. Certo? E o excesso, o gigantismo. O indivíduo ele cresce demais, fica muito grande. Beleza? O excesso no adulto provoca acromegalia, que é o crescimento de algumas partes. Tá? Olha o tamanho da língua. Olha o afastamento aqui na boca. Certo? Lábios grandes aqui, mãos, pés. Beleza? Muito bem. Durante a gravidez, durante a gestação da mulher, pode acontecer alguns ataques do desenvolvimento de GH do feto no organismo dela? Pode acontecer. Aí você tem alguns que são naturais, que é o quê? Que é a dilatação da cintura pélvica. A dilatação da cintura pélvica, ele tem que acontecer de alguma forma gradual e cadenciada para que haja espaço natural para o parto natural. Mesmo que você vá fazer cesárea, a natureza faz o cuidado dela, tá bom? Então você tem esse crescimento ósseo marcador. Outra coisa que pode acontecer, as mãos e os pés das mulheres podem ter um leve aumento de um número ou dois, tá? É toda mulher que vai passar por isso? Claro que não. Mas tem casos que passam e tem esse crescimento. O déficit desse hormônio, depois que você vai entrando na fase adulta, ele é natural também, ele vai baixando de nível. Adultos, se introjetarem esse hormônio, o que acontece? Quem acaba usando muito GH? Indivíduos que fazem musculação excessiva, indivíduos que são atletas de ponta, tá?
eles acabam usando o GH até depois da fase adulta para ter estímulo de crescimento muscular e espaço ósseo para crescimento. Ok? É uma coisa natural de se fazer? Obviamente que não. Tá? Pode prejudicar o indivíduo se não tiver um bom acompanhamento médico? Pode. Então, a aplicação de GH de forma a fazer isso por conta própria pode trazer sérios prejuízos e acelerações metabólicas das piores espécies que você possa imaginar. Eu lembro de um fisiculturista que faleceu não tem muito tempo, foi há poucos anos aí, chamava Hit Piani. Ele usava muito hormônio, principalmente o GH, e ele estava monstruoso, tá? Ele faleceu com múltiplos problemas de hepatomegalia, ou seja, o fígado ficou gigante. Ficou com esplenomegalia também, o baço ficou gigante. Por quê? Porque o metabolismo do GH não pega só os ossos e os músculos, ele vai começar a fazer um crescimento muscular generalizado. Ele também teve problemas no coração. E ele veio a falecer de vários motivos, tá? Não foi só um motivo ou dois, não. O excesso de hormônios nele refletiu em prejuízos sérios. E, se eu não me engano, ele não tinha nem 60 anos, tinha 50 e poucos. Não é uma vida muito duradoura. Enfim, entenderam o somatotrófico? Querem perguntar alguma coisa? Perguntas, dúvidas estão abertas. O próximo hormônio que a gente vai estudar na relação vai ser a tireoide, tá? Mas eu vou ficar por aqui. Ô, Rafael, Oi. essa acromegalia é o crescimento só das mãos e dos pés? Não, cresce língua, cresce qualquer outro órgão. Orelha. Ah, beleza, então. É complicado. Beleza, então, obrigado. Nada. Responda as perguntas, galera. Vê aí se for dúvida. Eu trabalhar dúvidas e dúvidas. Alguns hormônios, tá? Vale a pena dizer, alguns hormônios, como a testosterona, elas estimulam o GH, tá? Principalmente no agrupamento das células musculares. Então, você tem aí uma característica masculina do corpo ser com músculos mais fibrosos devido a esse estímulo de relação, tá? Então, os meninos, os garotos, eles já vão tendo esse bombardeamento de testosterona tanto nos músculos como nos ossos, combinados ao GH, você tem um crescimento mais estruturado em termos de resistência e força. E aí, se for dúvidas, vocês querem perguntar mais alguma coisa? E aí, pessoal? Deixa eu ver quantos vocês estão aqui hoje. Agora 17, 16, né, no caso, tá junto comigo aqui.
Tinha mais, não tinha? Acho que tinha mais. Ô, Rafael, boa noite. Oi. Tem como você explicar um pouco mais sobre esse item 1 aí, da atividade? Obrigado. Sistema endócrino? Isso. Vamos lá, vamos até fazer um esquema. Órgão. Final. Tálamo. Que é onde fica a hipófise. Tá? Forma. Vamos fazer assim, ó. Presença de excesso de substância na corrente sanguínea. Vou diminuir um pouquinho aqui. Quando o órgão produziu uma determinada substância, tá? Vamos dar um exemplo aí. Vamos pegar, por exemplo, a própria glândula suprarrenal. Produziu adrenalina demais. Foi pela corrente sanguínea essa adrenalina, fez o efeito que tinha que fazer e a presença dela é detectada no hipotálamo. Tá? A hipófise não é estimulada. Deu para entender? Por quê? Porque o órgão produziu demais. Então a hipófise não é estimulada. Então, quando há presença de excesso da substância na corrente sanguínea, o hipotálamo interpreta e não estimula a hipófise. Certo? Então isso tem que ficar claro, essa lógica. Agora vamos lá. Falta da substância e necessidade de ação da glândula. Coloca aqui, órgão barra glândula. Deixa eu diminuir aqui. Quando tem falta da substância, então aqui, o hipotálamo detectou que tem falta da substância. Deixa eu colocar aqui uma forma aqui. O hipotálamo detectou falta da substância, tá? E necessidade da ação da glândula. Chegou o cachorro. Tá precisando de adrenalina. Ah, o hipotálamo produz ali o quê? Produz o estímulo, tá? Que vai fazer com que a hipófise, por sua vez, produza a ordem. Então vamos lá.
Opa, Smart Art não, forma. Vou até mudar de cor aqui, ó. Para vermelho. Então, falta de substância e necessidade de ação da glândula gera o estímulo na hipófise. A hipófise, por sua vez, envia, tá, a célula segregadora. Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso, o hormônio para suprarrenal é o GRH. Hormônio, não, é o adreno corticotrófico, ACTH. Adreno corticotrófico. Aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar em vermelho. Tá? Então enviou o ACTH para onde? Para a célula-alvo. Certo? A célula-alvo, por sua vez, que é a glândula nesse caso, vai produzir o quê? O efeito na corrente sanguínea. Ficou claro? Todas as lógicas vão ser assim? Sim. Faz o mesmo ciclo. Substitui isso aqui, ó, adrenalina e o ACTH, por exemplo, pela essa relação. Vamos substituir, quer ver? Por leite, tá? Então, presença em excesso da substância na corrente sanguínea. Foi detectado na corrente sanguínea um excesso ali de prolactina. A hipófise vai produzir? Não. Por quê? Porque o hipotálamo vai baixar a necessidade. Então está em excesso, a hipófise para. Durante a gestação, aliás, durante e depois do parto, pós-parto, o que estimula mais a mulher produzir mais leite? A própria sucção do bebê, as mamadas e a própria necessidade de alimentação ali, a relação mãe-bebê, tá? Então, quando está com ausência, ó, falta substância e necessidade de ação da glândula. O que o hipotálamo faz nessa falta? Ele estimula a hipófise a produzir o quê? Aí aqui você vai fazer outra relação, a prolactina. A prolactina sai da glândula segregadora, que seria a hipófise, leva a prolactina até o alvo, que seria a mamária, e vai produzir, não nesse caso adrenalina, mas vai produzir leite. E assim você tem o efeito. Ficou claro? Qualquer hormônio que você queira colocar nesse ciclo aqui, qualquer um vai funcionar nessa lógica, tá? Dúvida quanto a isso? Vou até fazer assim, ó. Vou até deixar isso aqui lá na minha outra. Opa. Basicamente, esse é um esquema para responder a um. Tá? Você pode responder de forma esquemática? Sim, até pode, mas também você pode escrever. Tá? Como é que você vai escrever isso? Na presença de hormônios ou substâncias em excesso,
A hipófise não produz segregação, tá? Não produz, portanto, a ordem. Beleza? Durante falta ou necessidade hormonal, o hipotálamo estimula a hipófise a produzir hormônios de ordem, que por sua vez são levados às células alvo, órgãos e outras glândulas para produzir seus efeitos esperados, tá? Essa seria a relação que foi apresentada. E ela cabe nesse esquema com qualquer outro exemplo aí que você queira usar. Tranquilo? Dúvida, pergunta aí sobre isso? Vê se ficou claro aí. Para mim tá claro. Ok. O pessoal usa muito um exemplo, que é o termostato da geladeira. Por que tua geladeira esfria? E como é que ela sabe que ela deve parar de esfriar num determinado ponto? Porque senão ela vai congelar as coisas, né? Então tem um termostato regulador. Quando esse termostato chega num determinado nível, ela para de gerar o frio. Quando ela chega no ponto que ela deve. Então ela mantém estabilizado. Você abriu a porta, entrou calor na geladeira, o que acontece? Ela ativa. Você também tem essa regulação conforme estímulo. Os hormônios funcionam assim nessa relação. Estímulo ou ausência. Tá? Vê se tem mais dúvidas em relação às outras questões também. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que até aqui a gente desenvolveu bem o arquivo. Eu vou parar a gravação, tá? Que aí vocês ficam mais livres para perguntar. Então, parando a gravação. Fechando aí essa parte com o ciclo de questões.